pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por todas nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Olá, meu nome é Pedro, é a minha primeira vez aqui sendo host do Pod Silva e hoje a gente vai dar continuidade sobre o centenário da igreja, né? A gente está com essa temática especial no podcast esse ano e eu estou aqui com... Tudo bem, pessoal? Boa noite. Meu nome é Davi, eu sou o segundo host dessa noite. Também é a minha primeira vez aqui, eu tô um pouco nervoso também, mas vamos dar continuidade a esse terceiro episódio do Centenário. É isso aí. Para falar hoje com a gente tem um casal muito querido aqui da nossa igreja e eles vão se apresentar para vocês. Boa noite. Boa noite, é um privilégio estar com vocês. Meu nome é Jorge, faço parte do conselho da igreja e tenho uma história muito bacana com a Igreja Silva Jardim. Sou casado com a Tarsis há 24 anos, tenho 3 filhos, né? E todos estão frequentando, são membros da Silva Jardim. E é um privilégio muito grande estar aqui com vocês essa noite para esse bate-papo legal. Legal, legal, gente. E assim... Eu sou Tarsi, né? O Jorge já apresentou, então não preciso falar mais nada. Mas a gente quer saber um pouco de vocês, a história de vocês, como vocês chegaram na Silva, qual que é, assim, esse começo nessa história com a Silva Jardim, com a igreja daqui. Eu acho que minha esposa, ela tem mais propriedade de falar nisso, porque ela tem mais contato com a Silva Jardim, primeiro mais do que eu, né? Mas o meu contato com a Silva Jardim foi muito bacana, porque foi o início da minha caminhada cristã, né? Então a Igreja Silva Jardim tem uma grande contribuição com a minha história Uhum. com Deus, né? Eu vim de uma família católica Uhum. e não praticante, mas eu cresci ali, meus pais me levando para a igreja católica. E meus pais se separaram, eu tinha 14 anos de idade, então eu fui morar com um tio irmão do meu pai. E depois fui morar sozinho, então fui para o mundo mesmo, assim, Uhum. né? Mas Deus tinha preparado para mim um propósito, né? E eu sinto isso hoje porque eu lembro lá atrás que Deus me livrou de muitas coisas. Uhum. Então, ele teve esse propósito, tem até hoje, né? E eu sinto esse cuidado porque ele me deu uma esposa cristã que me fez e seguir os caminhos do Senhor, né? E foi quando eu conheci a minha esposa que eu conheci a igreja Silva Jardim, Uhum. né? Foi numa congregação da Silva Jardim que eu conheci os pastores, todos os presbíteros e o conselho que cuida da igreja e fui me aprofundando mais e conhecendo a igreja. E eu acabei indo para uma outra igreja, né? Uhum. Mais presbiteriana também, e voltei em 2017 para a igreja Silva Jardim, né? Porque eu precisava dar um apoio espiritual para nossos filhos, né? Uhum. E foi uma decisão muito assertiva. E eu estou muito feliz por essa decisão minha, dos filhos estar integrado em alguns ministérios da igreja, estar sendo membro fiéis, e eu também estar, né, em alguns ministérios com o compromisso de ajudar no reino, né? Uhum. Que bênção, Jorge. E você, Tarsis? Eu
eu nasci na igreja presbiteriana, né? Uhum. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus a isso. E eu frequentei Tarumã, frequentei Central. E daí, quando eu conheci o Jorge, eu frequentava a Central. Uhum. Aí, tanto que no início, a gente ia na Central. Mas daí, quando nós casamos, a gente já estava frequentando a Betel, né? Que era congregação ainda, mas era mais perto de casa. Uhum. Daí a gente estava frequentando lá. Ficamos um bom tempo e depois viemos para Silva Jardim. Daí estávamos aqui, só que daí a gente mudou. Daí ficava assim, logisticamente meio longe, a gente, não longe, mas a gente tinha que sair, né, de um bairro e vir para cá, mais longe e tal. Daí a gente falou assim, vamos procurar uma igreja mais perto. Daí a gente foi para outra igreja e ficamos um tempo também, mas como o Jorge falou, quando daí as crianças estavam, né, a Felipe principalmente, entrando na adolescência, a gente ficou preocupado, né, porque eles não estavam assim, não tinha, era uma igreja pequena, então não tinha assim muitas atividades, né, Aham. para ele, né, então ele estava, ele ia tal com a gente, mas né, a gente achou a necessidade de ter uma igreja que tivesse um apoio melhor. Uhum. E daí a gente acabou voltando aqui para Silva Jardim, né? Daí, coincidentemente, foi quando o pastor Levi também estava aqui, né? E a gente daí falou, vamos voltar para Silva Jardim, né? E daí a gente voltou e a gente foi se integrando, assim, né? Uhum. A nossa vida foi mais por eles, né? É. Então vocês Mas já tinham essa ideia de que a Silva era uma igreja de famílias, assim, né? Que dava esse suporte para todas também, as mas Mas por famílias. ser maior, a né? alavanca final da decisão de voltar para cá foi a vinda do pastor Levi para cá, tá? E aí começamos a vir em alguns cultos e eu percebi a, assim, o cuidado que o pastor Levi estava tendo com os adolescentes e integrar ele na igreja, e eu achei bacana a questão do discipulado dos Legal. filhos, Uhum. entende? Eu achei muito, muito, muito maravilhoso, assim, e edificante, porque dá um apoio, né, para ingressar numa vida cristã e assim, e te dá um caminho a Uhum. seguir com doutrinas, né? Com certeza. Então eu achei assim muito bacana que muitas igrejas não tinham esse cuidado. Uhum. Então isso me chamou muita atenção. E aí foi uma das decisões de ter vindo, né, para Silva Jardim, uma vez que já tínhamos frequentado um tempo atrás a Silva Uhum. Jardim, soube que a Silva Jardim passou por vários problemas, né? Sim. Mas ah, Cristo sempre não desampara, né? Como não desamparou a Silva Jardim, estamos fortes aqui, graças ao nosso bom Deus. E até nesse sentido, né, uma igreja que está completando 100 anos, né? Sim, 100 anos de Uhum. história, né? 100 anos que Deus tem sustentado esse povo aqui nesse lugar, né? E Sim. para vocês, assim, como é fazer parte dessa história, né? Mesmo que tenham ido para outras igrejas, mas voltaram para cá, e estão aqui hoje, como que é fazer parte dessa história na Silva Jardim? nós saímos da igreja Silva Jardim, mas a Silva Jardim não saiu de nós. Eu ficamos que 10 anos, né, na Nova Jerusalém. Aham. Eu, eu fui diácono lá, Uhum. né? Também eu ia estar Superintendente da participando da escola dominical. superintendência da escola Uhum. dominical, né? Claro. E tínhamos assim uma atividade na igreja, não era só para esquentar banco, né? Uhum. Mas eu sentia que não era só aquilo, né? E assim, eu resistia muito a alguns ministérios. Eu não queria me dispor a, a servir em alguns ministérios, né? E é tanto que o pastor Levi foi uma vez em casa, eu falei, pastor, por enquanto eu não quero Uhum. nenhum ministério, tá? Eu prefiro ali ficar nos bastidores ali, né? Isso quando vocês voltaram para Quando cá. voltamos para cá, né? Entendi. E foi totalmente o contrário, né? Eu acho que Deus ele é justo e é muito compassivo, né? As coisas foram acontecendo tão natural Uhum. que eu já estava envolvido em vários ministérios de uma forma. Eu acordei e falei, "Mas já estou aqui." E assim, isso foi muito bacana para mim, né? Porque me fez eu crescer espiritualmente. Uhum. Tem de ter uma intimidade com Cristo.
Então, o pastor Levi, ele é um pastor muito intencional. Sim. Ele vê que você, né, é uma pessoa que tem humildade, que isso é essencial, né, numa vida cristã, e você tá ali cuidando do reino. Ele aproveita você para estar ajudando no reino, né? Uhum. Porque a gente tem que ser imitadores de Cristo, né? E Com Cristo foi certeza. humildade nesse mundo, né? Então, a igreja que é humilde, que a igreja somos nós, né? Uhum. É uma igreja que tem sucesso. E assim, é, diante de Cristo, brilha o olho dele. E não dá pra resistir, né? Não Quando dá, é uma obra de Deus, a gente não não dá. consegue resistir a isso, A né? A gente gente tenta, tenta, né? tenta, mas, Tenta criar uma resistência, mas é Deus bom chama, fazer Deus a obra puxa. de Deus, é muito Sim. gostoso. E o fato, assim, a igreja mudou o jeito, assim, né? Porque as pessoas novas foram chegando pessoas de fora, porque a igreja em si, assim, as pessoas eram um pouco fechadas, mas no sentido que curitibano já é fechado, né? Uhum. Então, a maioria daqui, curitibano, Uhum. já é, Vocês são daqui né? mesmo, vocês? Eu não. Eu sou, né? O Ela Jorge não, dá para perceber, né? Que fala mais. E Johnny, Eu o sou Jorge é baiano. baiano. ah, É. dá pra perceber. Não, e Olha daí só. assim com Soteropolitano. Ou, essa volta tadinho. assim, né, a gente foi encontrando outras pessoas que também vieram de fora, né, de outros estados, de outras cidades, assim, Uhum. né, chegavam aqui e faziam amizades muito fácil, né? Sim. E a gente daí também, né, já se entrosava. E com isso foi criando laços, né? Foi criando laços de família, laços de amizade, né, os filhos também, né, amigos ali, assim. Então daí se tornou assim assim muito gostoso, né? Tá junto assim, né? Nas programações da igreja já é meio que uma coisa que a gente sabe que sempre tem alguma coisa na igreja. Ah, o que que você vai fazer hoje, né? Ah, a Anne, eu tenho, né, não sei o que lá né, com o pessoal da UPA. Se é com o Felipe, é com o MP. Então, assim, a gente tá sempre envolvido, né? E é muito gostoso, assim, a gente, né, fica assim, se sentindo mais, Integrados. assim, integrado e, né, é gostoso fazer parte. E ver o crescimento da igreja, assim, você estando acompanhando, né? Nossa, isso daí Uhum. não tem É muito preço, gostoso né? ver essa fase da igreja São Jardim, Sim. né? Como a Tassi falou, em Dawson, ela falou, realmente essa vinda de pessoas de outras cidades e também costumes, né? Ali mudou a Silva Jardim, né? Já é uma igreja mais calorosa, uma igreja que acolhe mais, né? E, e não ficou aquela igreja como algumas pessoas falavam, igreja fria, né? Uma igreja Uhum. muito Receptiva. receptiva, né? Sim, E, e isso é obra de Deus, né? Que com ele certeza. traz pessoas para estar agregando o reino, né? E pessoas comprometidas com a com Cristo, né? Uhum. Que torna-se quando a gente tem compromisso com Cristo, Uhum. torna-se uma igreja cristocêntrica, né? Que eu acho que é esse o objetivo de Cristo aqui, que seja uma igreja para Ele, né? Que é a noiva dele, né? Uhum. É. E nesse sentido dá para ver assim o cuidado da liderança mesmo na igreja de ser intencional, como você mesmo falou, Sim, né, de criar um espaço receptivo, né, para os que são de fora, os visitantes, né, quem tá vindo de outras cidades, né. Eu sou um exemplo disso, eu tô aqui 2 anos, né, mas vim de fora e fui muito bem recebido, tanto que não saí mais Sim. também. Acho que o Uhum. Davi também, né? Eu também, eu tô há uns 3, 4 anos na igreja, tô Aham. bem pouco tempo. E é notável o abraço que a igreja faz. Ele te puxa pra dentro e em 1, 2 semanas eu já tava fazendo um monte de coisa, né? Tô aqui agora. E e tem essa isso, preocupação, né, da liderança de integrar sim, mesmo, né, todas as idades, né, a gente vê Sim. que desde os sim. bebês são apresentados lá no culto, até os mais Uma coisa velhos, bacana tem é todo esse cuidado. os pastores Sim. dessa igreja, né? Que fala a língua de todas as idades, né? Isso foi uma preocupação que eu achei bacana, o conselho de ter um pastor para cada faixa de idade, né? Até o pastor Levi fala com os jovens. Então, Uhum. assim, eu louvo a Deus pela vida do pastor Renato,
do Diego, que lá no começo, né, teve uma caminhada muito bacana com os meus filhos, né? Deu um apoio espiritual muito grande para eles. Não só os meus, como de outros pais aqui também, que eu acho que fala a mesma coisa, né? Em valorizar esse cuidado pastoral com os nossos filhos, né? Está levando eles aos pés da cruz, né? Sim, o que eu percebo aqui no Silva Jardim é esse cuidado de não ser, as pessoas não serem só frequentadores de igreja, né? Mas serem igreja de verdade, né? Sim. Serem adoradores de Cristo, né? Imitadores de Cristo. Esse Muito ano legal. o pastor, Uhum. né, colocou uma nova classe, escola dominical, para novos membros, né? Aham. Então, cuidado de estar integrando essas pessoas com as doutrinas da Uhum. igreja presbiteriana. Então, às vezes vem de outras denominações, né? Sim. E às vezes não conhece a doutrina da igreja. Então, é importante, né? Uhum. Esse cuidado. De conhecer também a história da própria Silva Jardim, né? Que é um Sim, pouco do intuito sim. desse ano, né? De apresentar a história, né? E vocês, nesse sentido, tinham contato com a história da Silva Jardim antes de se tornarem membros? Conheciam pessoas daqui? Por isso vieram pra cá? Como que foi isso? Sim, é quando casamos e Aham. frequentamos um tempo, ficamos na Betel, né? Eu acho que esses 4, 5 anos. Hum. E aí houve os problemas na Betel e viemos para a Silvagem, porque aqui era a nossa igreja, Uhum. né? Lá era uma Igreja mãe, né? congregação, a igreja Uhum. mãe. Nossa. Hum. Então viemos para cá e foi quando compramos a casa lá em Santa Felicidade e aí a igreja Nova Jerusalém, que eu acho que a esposa comentou Uhum. agora, era mais próximo e começamos a frequentar lá. Mas deixamos várias amizades e irmãos que tínhamos assim pego um apreço assim, né, pela fé e também caminhada cristã, né? E aí tínhamos sempre esses contatos, Uhum. né? Então, alguns eventos da Silva Jardim especiais a gente vinha, né? Tinha vários convidados, o Nicodemos esteve uma vez aqui, nós viemos, participamos. Então, alguns cultos especiais, sempre os irmãos que eram mais próximos ali, que tivemos uma caminhada cristã ali, e evangelismo e tudo, sempre convidava para estarmos participando de alguns cultos especiais aqui. Então, a gente não fomos para lá, mas não nos desligamos da Senhor Jardim, Uhum. né? Uhum. E também a gente teve uma história com o pastor Barros também foi assim quem ajudou, né, a gente porque eu conheci o pastor Barros na igreja de Tarumã, fiz a minha profissão de fé com ele, né, aí então eu já conhecia ele e quando a gente veio para cá eu já sabia que ele era o pastor, né, Uhum. dessa igreja. E ele fez o nosso casamento, então a gente, Olha só. né, como foi aqui na igreja, A então fé que nasceu. não na igreja, no templo, né, porque a Ah, gente fez fora, mas foi ele entendi. que Entendi, celebrou, foi isso. né, Legal. e foi a igreja. Então, assim, então a gente já tinha, assim, esse, contato, né, eu tinha com o pastor Barros. E aí a gente já se identificava com ele também, Uhum. então isso fez com que a gente viesse, buscasse essa igreja em si, né, para a gente se firmar, né, para a gente frequentar. E por isso, daí como a Betel era mais próxima, né, e era a congregação e tal, a gente foi ficando lá, mas aqui a gente participou do nosso primeiro encontro de casais, né, Uhum. depois de casado, o pastor Barros falou: "Não, vocês vão participar, cada de casar já vão participar". Então aí a gente foi se integrando, né, e depois que a gente voltou, né, pra cá, aí a gente juntamente já fomos, meio que sem querer entramos no ministério de casais. E aí ficamos, né, aí trabalhando aí no ministério de Entraram como membros ou casais. como diretorias? A gente entrou,
fazia parte da diretoria em si, porque Aham. era o pastor Ricardo, né, Moraes, com a Maura, que eram os líderes, né. E daí eles chamaram a gente, aí a gente entrou para ajudar ali. Então, aí nós já fomos trabalhando com tudo que era relacionado a casais, né. Encontros, reuniões, tudo a gente foi meio que direcionando, né, É, Aham. pra essa integração, né, que tivemos aí com o encontro de casais foi, foi muito bacana, porque quando a Tassi comentou sobre esse encontro de casais que o pastor Barros, né, tinha organizado, foi a primeira vez que eu participei do encontro de casais. E foram 3 dias, um final de semana, sexta, sábado e domingo. E no Aqui na final, igreja mesmo? não, foi foi numa fora de chácara, uma escola. foi É, longe foi de de uma uma escola, escola. né? Uhum. Aham. E no último dia, nós casamos de novo. Teve até troca de aliança. Então Renovação de votos. foi muito memorável para mim aqui, sabe? E eu não me esqueço até hoje desse encontro de casais. E aquilo ali acendeu uma luz assim, eu preciso eh, cuidar mais do meu casamento, né? E aquilo me aflorou assim uma vontade de estar ajudando outros casais, né? Uhum. E aí eu e a Tassi começamos assim nos envolver um pouco mais nessa questão de casais. Uhum. E quando eu cheguei para Silva Jardim, o pastor acho que percebeu essa nossa, né, vocação Uhum. e aí já nos integrou no Ministério de Casais, né? O pastor Ricardo Moraes me deu bastante apoio em relação a estar nos preparando para poder, né, Fizemos estar, cursos, né. fizemos cursos e tudo, Olha só. Isso. né? E, e foi um ministério assim, e está sendo aí, né? Que hoje nós somos líderes do Ministério de Casais aqui no Seu Jardim. Está sendo assim muito bacana para nós, né? Porque eu entendo que o casal está assim saudável, a família está saudável, Uhum. né? Porque os filhos eles se espelham muito nos pais. E se você vê, né, um pai e uma mãe saudável no casamento, né? E sendo um casal cristocêntrico, é assertivo que eles também vão seguir o mesmo caminho. Então, a igreja, a nossa casa é a extensão da igreja, né? Então, não adianta a gente só trazer nossos filhos para a igreja e em casa viver uma outra vida, né? Então, a nossa casa tem que ser a extensão da igreja de Cristo, né? Sim, sim. E legal que vocês comentaram, né, toda essa caminhada, essa trajetória de vocês, ver como aqui tem um incentivo para realmente usar da vocação dos membros, né? Assim, Nossa. e a igreja oferece os recursos para Uhum. capacitar, né? Para dar mais habilidades, né? Para vocês poderem usar com as próprias pessoas aqui da igreja, né? Isso é muito legal essa partilha, né? Que tem aqui de essa abertura, né? Dessa partilha aqui na igreja. Uhum. Uhum. E até uma das perguntas, vocês meio que foram contando assim, mas uma das perguntas é entender assim, para vocês, em que momento vocês perceberam que não estavam só frequentando, mas eram membros da Silva? Vocês lembram assim de alguma história, alguma coisa que foi essa virada de chave para vocês aqui? Eu participei, uma coisa que eu me lembro, assim, que marcou muito, foi um curso que eu fiz aqui que, né, que o Ricardo Moraes fez aqui, quando ele era pastor, aqui na Seu Jardim, um curso chamado Homem ou Massa, né? E trabalhou muito essa questão de você realmente ser um sacerdote do lar, né? E qual o teu papel no reino de Deus, né? E isso me chamou muita atenção, porque a Tassis, ela nasceu na Uhum. igreja. Então, tinha algumas coisas que era papel meu e eu não sabia, ou, né, fingia que não sabia. Uhum. Falando da devocional mesmo, ela que chamava o Círio para fazer devocional. Aquilo ali foi um puxão de orelha para mim. Não, a responsabilidade é do cabeça do lar, é do sacerdote do lar. Então isso virou a chavinha, sabe? E aqui na igreja também, esse curso ele fez eu entender o meu papel e a minha função no reino de Deus. Eu tenho que ser colaborador, Uhum. né? E estar sendo um discípulo de Cristo, né? Estar fazendo
a boa obra de Cristo, Uhum. né? Que assim foi nos imputado. É que teve uma época assim que a gente ia na igreja só aos domingos, né? Não era aqui, né, ainda. Mas a gente ia todo domingo, né? A gente ia de manhã na igreja. Então, assim, parecia que era a nossa obrigação, a gente tinha feito. Sim. A gente tinha levantado cedo, tinha ido, né, no culto, na escola dominical, enfim, né? Daí, do resto do domingo, a gente ficava em casa, né? E a gente não tinha, assim, essa participação, né? Então, não parecia que a gente fazia parte da Uhum. igreja. A gente só cumpria um protocolo, né? Como cristão, Sim. de estar frequentando a igreja todos os domingos ali. Então, conforme foi, assim, os filhos se integrando e a gente também, né, foi ficando assim, a gente foi um negócio muito assim, é, Natural. é natural, né? A gente começou a ver quando a gente viu, a gente estava fazendo coisas que a gente não imaginava dentro da igreja, né? Ah, ele vai para um acampamento, fazer comida no acampamento, né? São coisas assim pequenas que a gente antes não tinha essa prática. Nossa prática era só o domingo, né? Então foi bem gostoso, assim, porque aí nós começamos a sentir que realmente a gente, né, como o pastor Levi fala, né, a Igreja do Silva Jardim é uma família de famílias, né? Porque daí a gente começou a estar mais dentro, a estar participando dos eventos, a estar conhecendo as pessoas por nomes, né? Porque antes, senão você entra na Sim. igreja né, você dá um bom dia, né, e Nunca é você uma sai, você não sabe nem quem é quem, né. Exato. Agora sim a gente, né, então é gostoso isso, você saber quem é a pessoa tal, né, a história dela, de onde que ela veio, tal, assim, a gente se sente mais família mesmo, Sim, mais né. Sim, conectado, né? mais conectado, mais, eh, amizades mesmo. Eu vejo a Anne mesmo, ela fala: Ela só tem os amigos da igreja", e graças a Deus por isso. Hum. Ela tem uma amiga lá na escola, só, e uma amiga lá no nosso conjunto lá, que é a amiga dela. O resto das amigas dela são amigas da igreja. Hum. E aí, assim, eu agradeço, né, isso a Deus. E eu sempre pedi, assim, a Deus que realmente que meus filhos, que eles tenham contatos, né, amizades e relacionamentos futuros, que seja casamento, assim, com pessoas da igreja, porque é mais fácil, né, de ficar mais leve a convivência, né, porque às vezes, você andando com pessoas, que não estão na igreja, acaba dando umas, né, escorregadas às vezes, Tem né. uma influência, né? Sim, os relacionamentos Uhum. eles, né, eles afetam. Então é gostoso saber que o núcleo que eles estão, são de pessoas que pensam como eles, que têm as mesmas, né, ideias, o mesmo estilo de vida, né, creem no mesmo Deus. Isso aí é muito, eu acho que assim é mais confortável para nós como pais saber que nossos filhos estão nesse caminho. A gente tem uma confiança porque a gente sabe que Deus tá ali cuidando, né? Porque eles buscam Uhum. também. Hum. Então, E essa prática de Deus está trabalhando em nós, está não esquentando o banco e está vindo, assim, não forçado, mas naturalmente, Uhum. é muito importante para a família. Sim. Os filhos veem o compromisso de você com Deus, né? E isso aflora neles também a vontade de estar com esse compromisso. Uhum. Então, nós temos que ser vasos de bênção, né? Com Para os nossos certeza. filhos, né? Para que eles também sejam vazios também. Com certeza. É o ser de meus imitadores, né? Sim, A gente aprende isso, né? E uma coisa muito legal que vocês comentaram agora é que igreja é um lugar que a gente tem contato com pessoas que acho que se fosse fora da igreja a gente não teria, né? A gente tem a oportunidade de lidar com gente de toda a classe social, todo tipo de emprego, né? Todo tipo de origem, né? E a sim, igreja tem uhum. esse propósito de unir pessoas no objetivo de adorar a Deus, né? Mas são pessoas muito diferentes, né? E ter contato com essas pessoas sim. é algo Essa muito... comunhão é muito importante, né? Exato. E uma comunhão que a Tassi falou, de você estar integrado, né? Ah, De você conhecer.
E o curso discipulado que está tendo na nossa igreja, né, que isso vai ser expandido para toda a Uhum. igreja, fala de vida na vida. Uhum. E a gente está se envolvendo na vida do outro irmão, né? Uhum. Dando apoio, né? Procurando ajudar no que for necessário e principalmente, né? Levando aquela família aos pés da cruz. É, a pessoa deixa de se tornar uma conhecida para se tornar um irmão de Um verdade, irmão de né? verdade. Isso é muito legal, assim. Gostoso. E acho que vocês já comentaram um pouquinho aqui, mas se vocês puderem falar um pouco mais, quais são os ministérios que vocês já foram envolvidos, que vocês estão envolvidos agora? Sei que vocês estão no coral, No né? coral. Coral, então na SAF, o PH, a gente vê Sim. vocês também, né? Eu estou em vários. É, Assim, É. o ano passado eu saí da UPH, mas eu comecei na diaconia, Aham. né? Não fui oficial da igreja, mas estava em disponibilidade Aham. Quando você chegou na quando eu cheguei, Entendi. né? E aí eu só saí da diaconia porque eu fui, né, indicado como presbítero da igreja, vai fazer 3 anos. E aí, hoje eu sou presbítero, então faço parte do conselho. Há quanto tempo que você é presbítero, Jorge? 2 anos e pouquinho, 2 vou anos e fazer pouco. 3 anos. E aí, o primeiro ministério, assim, foi o Ministério de Casais, Aham. né, Milão? que a gente É, foi meio que trouxe vocês Foi. também, né? Uhum. O Ministério de Casais. Aí, quando eu entrei na igreja, não tinha a organização da UPH ainda. Aham. Eu fui um dos primeiros ali, junto com outros irmãos, organizar a União Presbiteriana de Homens na Silva Jardim. Silva Legal. Jardim não tinha uma UPH organizada. Então, principalmente o Elias ali, junto com alguns outros presbíteros, como o Enéas. Foi muito bom essa caminhada. E o ano passado, eu assumi o Ministério de Discipulado, né? Começou ano passado, e aí eu tive que sair do ministério. Então, eu já estou atual, né? É, na liderança do coral, né? Uhum. Estamos na liderança do Ministério de Casais, né? Estou no conselho da igreja e sou também da comissão de exame de contas. Legal. Tá? Aí tá essas. Eu também, mas no coral, até eu sempre falo, no coral entrei assim, fui convidada, né? Nem imaginava também entrar no coral, mas tinha vontade. Mas sabe quando você tem vontade, assim, mas você fica ali, né, no teu cantinho, né? Aí, até que daí eu fui convidada, né, pela Isabel, e daí eu entrei no coral. E assim, eu me sinto bem ali, que é já cantei, né, em outras igrejas, então eu gostava mais, eu ficava mais ali. E então foi onde a gente mais, assim, tem uma participação mais, né? Daí o Jorge foi, indicado para ser o presidente do coral, né? Então, aí a gente também fica trabalhando ali mais junto, assim, né? Sabe? Uhum. Cuidando, assim, das coisas, né? E e o Ministério de Casais também, né, que Vocês foi também dividem, né? a gente na verdade, eu falava assim, sempre falei para ele assim, que ele, que veio depois para a igreja, né, acabou, assim, tendo funções a mais do que eu, né, aí eu que sempre tive, né, ele foi pegando, assim, mais coisas e trabalhando Porque eu mais, tive uma né, base legal, né? né. Dentro de casa, né? Você comprou na planta e É. investiu, né? Pois é. Então, assim, daí mas é que Deus trabalha, né, Sim, Deus, com certeza. ele conhece ali o coração, ele sabe, né, o potencial de cada Sim, pessoa, as né. vocações, né? E às vezes a gente acha: "Não, eu não sou capaz, né, de tal coisa. Não, eu não sou". Mas é só você dar o primeiro passo, porque quem faz mesmo Deus. é Deus, né, é só você Capacita. só tem que aceitar ali e deixar que que ele Conduza. conduza, né, Sim, porque aí as coisas andam, E né. foi. legal. Só pela graça, né? Com certeza. E a igreja, nesse sentido, molda caráter, né? Porque você tem espaço desde para limpar um banheiro até para falar no Sim. púlpito, até para
Sim, evangelizar, não, e e ter você espaço não para todos os tipos e você de não funções, né. cansa, né, assim, Exato. a gente comenta isso com, assim, quando tinha esses, eh, jantares de casal, assim, a gente era um grupo pequeno ali, mas a gente fazia tudo, Todo né, Uhum. mês. tudo ali era a gente que fazia, que cuidava. Então ali 5 ou 6 casais, né, é aí que a gente fazia. E dava conta, todo mundo saía falando, né, É. bem, gostava e Elogiando. tudo assim, foi então era gostoso aquele feedback depois, né, que dava, assim, sabe, porque você se sentia, com o dever cumprido, né, você fez E as não se coisas tornava e não era cansativo, cansativo. né, e daí no outro dia de manhã você tinha que estar na igreja, então, quer dizer, então mas era tão natural, assim, tão gostoso, não era um Ainda é, né? Porque é, diminui um pouco as atividades do Ministério de Casais, né? Tinha bastante eventos, né? De Hum. encontros de casais praticamente todo mês. Né? Depois foi para 3 meses, agora tô fazendo uma vez por ano, Uhum. porque o conselho teve um cuidado de estar não fazendo muitos eventos, mas sim encontros com o objetivo de estar fortalecendo a fé, né? Uhum. E aí fizemos pequenos grupos em algumas casas, né, para poder fortalecer também essa comunhão, uhum. tudo. E aí foi uma preparação para o discipulado, né? Esse ano veio forte o discipulado aí. Nós já estamos na liderança e também temos alguns já encaminhando para a questão da liderança também, e isso vai se expandir. Então, começou pelo Ministério de Casais e tá dando sequência aí com o discipulado. Olha só. E nas outras igrejas que vocês já passaram, vocês também faziam parte de algum ministério, ou foi mais na Silva, assim, Eu que a passei, coisa desenvolveu? eu era diácono, né? Aham. Na Ah, é verdade, você diaconia, comentou. Aham. foi o meu primeiro ministério, foi a diaconia lá na Nova Jerusalém. E também eu e a Tássia era superintendente da escola dominical. Nós somos e também nós até fizemos também encontro de casais, sempre relacionado a casal. Lá nós éramos Lá Desde o princípio era uma responsáveis. missão e já. mesmo É, sem saber, porque quando a gente começou a fazer, a gente não tinha ideia né, Aham. de é. como era, e a gente, acabou, Aquele fez, encontro foi de casais que o gostoso, pastor né. Barros fez, acendeu a luzinha ali e falou assim: olha, vocês Daí têm que. Tá aceso até hoje. Tá aceso até hoje. Eu já tinha participado em outras igrejas, mas por ser solteira, mais coisas que eram relacionadas ao MP, né. Aí eu Uhum. participava de acampamentos, de cultos de jovens, tal, assim, mais relacionados ao MP. Uma diretoria de Uhum. de de UPA, de UMP, tudo isso aí Uhum. eu fiz, né. Mas aí depois aí de casados a gente focou mais um pouco nessa parte de trabalhar, né, com casais Foi natural, né? porque a gente foi em busca, na verdade, da gente aprender, né, Uhum. não da gente passar, porque a gente não tinha nada para passar. A gente foi em busca da gente aprender. E Uhum. daí conforme, né, a gente aprendeu, a gente foi se integrando, né, e Sim. fomos ali quando a gente viu, a gente já Vai criando gosto pela coisa, assim, né? sim. Ah, Uhum. legal. Bom, vocês falam bastante sobre os ministérios, não falta coisa para fazer aqui na igreja. E a igreja em si tem muitas coisas, muitos grupos, muitos ministérios para fazer parte. E qual que vocês acham que é o papel da igreja, o papel da família, dessa correlação entre elas, né? Tipo, a família com a igreja, a estrutura da família seria a igreja. Qual seria essa correlação na experiência de vida de vocês? É, eu, eu tenho a igreja como uma, uma coisa principal na minha vida, né? É, eu participei de eu li, na verdade, um livro que foi provocado pelo, pela UPH sobre integrar vida cristã e trabalho, né? E foi muito gratificante para mim,
porque isso partiu da igreja. E também a igreja nos direciona a viver uma vida cristocêntrica, não só na igreja, como em nosso lar. E a igreja tem um papel muito importante na vida espiritual de cada membro. Porque, como eu falei aqui, a igreja é a nossa casa, tem que ser a extensão da igreja. Então, isso que você está me perguntando é muito oportuno nesse momento, porque estamos falando aqui de uma igreja centenária. Uhum. E a igreja tem um lema que é famílias de famílias, Uhum. não é? E essa pergunta ela é muito pertinente porque é uma igreja que passou por vários problemas e mesmo assim as famílias não desistiram, porque Perseveraram. a pedra angular é Cristo Jesus, Uhum. não é? E eu gosto da passagem de Pedro, né? Que foi um homem que Deus tinha um olhar, brilhava um olhar muito para Pedro. E ele pediu que Pedro apacentasse as ovelhas dele. Uhum. 3 vezes, não é? Hum. E Pedro era um pecador. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Deus não e Jesus Cristo não desistiu de Pedro. Na sua ressurreição, ele voltou a Pedro e falou. Ele foi, antes de se acender, ele falou para Pedro: apacente minhas ovelhas. Se tu me amas, né? Paciência, as minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. E nós somos, Pedro, nós somos falhos, Uhum. não é? Mas o amor que temos em Cristo supera tudo isso. É isso que a gente vê na Igreja São Jardim. Passou por vários problemas, como Pedro passou ali, Uhum. né? E continua firme. E apacenta até hoje as ovelhas de Cristo, né? Com a sua palavra, deixou para nós. Que em muitos púlpitos a gente vê, né? Pregações falando sobre a passagem de Pedro, né? Então, para sermos famílias e famílias, tem que ter, né? Eu acho que a igreja tem, e o conselho da igreja tem esse cuidado de estar discipulando. Esse é o lema principal. Estamos vivendo em tempos difíceis, de igrejas que estão se dissipando, estão fechando, né? A gente vê um evangelho fraco, né? Uhum. E, e eu acho que é hora de despertar o discipulado. Estamos realmente trazendo essas pessoas para Cristo. Porque tem muita igreja, tem muita gente na igreja vindo para esquentar a banca. E não é esse o objetivo que Cristo quer para nossas vidas, né? Ele quer que realmente sejamos comprometidos com o reino. Uhum. Bem. Mais alguma coisa para comentar? Não, o Jorge falou. Eu ia comentar também sobre esse convívio de famílias, né? E como que esse convívio entre famílias afetou a vida de vocês e a família de vocês também, nesse trajeto, né? Querendo ou não, todo mundo aqui é família, né? Uhum. Sim, Eu acho que a gente, eu muitas vezes eu falo assim, quando eu tô assim, vejo algumas coisas acontecendo ao nosso redor, né? Tanta coisa que acontece no mundo, assim, que a gente fica eh, de boca aberta, assim, eu falo, meu Deus, obrigada, eu, eh, porque eu fui resgatada, né? Porque o Senhor me escolheu, porque eu tô na igreja. Até mesmo falando no âmbito de igrejas, assim, porque tem muita igreja que não leva a palavra de Deus a sério. Às vezes a Uhum. pessoa pensa que tá na igreja certa, mas não Uhum. tá, né? E aí eu agradeço a Deus, eu digo, meu Deus, obrigado, porque o Senhor me colocou, né, numa igreja séria, numa igreja que realmente busca.
a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, né? Porque a gente vê tanta coisa, ainda mais agora que tem internet, que tem tudo muito fácil, né? A gente tem que estar sempre atento ali ao que é verdade, o que não é verdade, né? Muita distorção. Sim, então assim, aí pelo fato da gente frequentar uma igreja onde a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? Que a gente faz as coisas, né, para Deus, porque nós não somos nada, né? Então a gente vê o amor de Deus para com a gente, com a nossa família, né? Então isso assim, dá um alívio você Uhum. pensar que amanhã depois a gente não vai estar aqui nesse mundo mais, né? Mas sabe que os nossos filhos estão no caminho, né? Vão dar continuidade. Eu mesma, né? Eu venho de uma família presbiteriana, por isso que eu falo que eu agradeço a Deus, né? Agradeço a Deus mesmo, porque eu venho de uma família presbiteriana eu já sou acho que a terceira ou quarta geração de presbiterianos, né? E meus filhos vão dar continuidade a isso, né? Então é gostoso, dá um certo conforto na gente, assim, saber que eles estão, né, no caminho certo, que eles buscam, né, a Deus e ao Deus verdadeiro, né? Porque hoje tem muita coisa assim que a gente tem que realmente pedir para Deus livrar nossos filhos, livrar, né, das coisas do mundo aí, então isso dá um certo conforto a gente saber que a gente tá numa igreja séria, onde a gente tá aprendendo coisas realmente verdades, né, bíblicas, verdades da palavra de Deus ali. Então a gente consegue assim ser mais, né, mais leve o caminhar em meio a tantas, né, turbulências que a gente vê mundo afora aí acontecendo, né, tantas coisas horríveis acontecendo. Tem mais segurança. É. Uhum. Eu costumo dizer que a vida é bela. E Deus, né, foi gracioso comigo, porque o propósito foi muito, muito, muito lindo. Eu vejo minha história lá atrás, o que eu era, que eu sou hoje, diante de Deus, eu só tenho que agradecer e estar realmente disposto a completar a obra de Cristo, né? Uhum. Que nos deixou esse legado. Até Tá? mesmo porque quando ele começou a namorar comigo, ele falou assim, eu aceitei, eu chamei ele para ir na igreja, né? No domingo, daí ele falou assim, eu aceitei porque eu queria namorar com você. Eu queria que, né, senão não ia. E daí ele fala, e hoje ele reconhece, ele fala, ainda bem, né, que aceitou, né, o convite. Então, para cada pessoa, Deus tem uma forma Sim, de chamar, né? Sim. Cada um que ele escolhe de uma forma, como ele fez com os discípulos dele, né? Cada um ele sim. escolheu, Chamou né, de um jeito, né? de um jeito, né? Então é assim que ele faz, né, com a gente. E aí eu falo, a única coisa que eu impus para ele para namorar com ele seria que ele fosse na igreja, né? Ele era um católico não praticante, Aham. Hã? aí ele aceitou. E que Então bom que você às persistiu. vezes ele fala assim, às vezes ele fala assim, eu, né, agradeço a Tarsis, né, por eu estar. Eu falo, não, você tem que agradecer a Deus, porque não fui, eu só fui, mas que você foi escolhido por Deus, né? E prontamente aceitou também, né? Porque até mesmo na minha própria família, embora seja a família toda seja, né, como eu falei, presbiteriana, mas tem uns que se rebelaram, né? Ou então casou com quem não era de outra denominação e acabou que os filhos cresceram fora da igreja, né? Tem uma irmã da minha mãe, né? Assim, e o Jorge já não, ele aceitou, então de pronto vim para a gente seguir o mesmo caminho, né? Então, para trilhar ali o mesmo caminho. Desde o começo tinha o mover de Deus ali, né? Então Sim. ele tem o propósito, né? E a gente, mesmo que às vezes não queira, mas se a gente for escolhido, Deus vai e ele Uhum. resgata, né? Sai dando laço lá. É. Voltando naquilo de a igreja ter mudado muito, ter passado por muitas coisas, a igreja sim mudou muito ao longo dos anos, a gente tem 100 anos, não tem como não ter mudado. E o que que vocês acham que permaneceu igual e o que vocês têm alegria de ver transformado, de ter mudado aqui, ter mudado para melhor?
Ah, Eu tenho um privilégio muito grande de participar desse momento histórico, né? Uhum. De estar no conselho da igreja num momento que a igreja completa 100 anos, né? E eu tenho um carinho muito especial pela Igreja Silva Jardim, porque nessa igreja eu fiz minha profissão de fé, nessa igreja foi a minha conversão, nessa igreja foi celebrado o meu casamento, Hum. nessa igreja foi também batizados nossos filhos e a profissão de fé dos nossos filhos. Então, como não amar uma igreja dessa, não é? E isso tudo sustentado em Cristo Jesus, que é a pedra angular. A gente a igreja somos nós, mas Cristo está em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, não é? E a, é um privilégio muito grande para mim nesse momento, porque a história que eu tenho na Seu Jardim era muito linda. Por isso que eu falo que a vila se tornou-se mais bela a partir do momento que a gente tem uma intimidade com Cristo. E Deus coloca pessoas nas nossas vidas, né? Que é a igreja é as pessoas, né? Para nos moldar e também nos estar alinhado a Deus. Uhum. E isso foi gradativo, tanto que minha conversão não foi imediata. Foi uma coisa gradativa, eu resisti bastante. E muitas coisas da Bíblia foi muito difícil de entender e obedecer. Mas Deus foi trabalhando no meu coração e aquilo ali foi me moldando, né? É Eu um tenho processo, né? sim, é um processo. Até hoje está sendo um processo, né? Mas participar desse momento de centenário da Igreja Silva Jardim, para mim é um privilégio muito grande, muito, muito feliz por estar participando desse momento e a gente vê o crescimento da igreja assim, de uma forma não só numérica, mas de uma forma abençoada. Uhum. Deus está trazendo pessoas aqui que muito comprometida com o reino, né? A gente vê pessoas jovens, né? Que às vezes os pais trazem, né? E aqui eles ficam e gostam e estão integrados e a gente vê uma vida cristocêntrica nesses jovens, né? E crescendo cada vez mais. Então, isso é obra de Deus, isso aí a gente tem que louvar a Deus por cada ato aqui, Uhum. porque a gente somos falhos, né? Não é igreja perfeita, tem seus percalços, né? Mas como volto a repetir, né? E o apóstolo Paulo lá também, né? E Cristo brilhava o olho do Paulo, Uhum. né? Tanto que Paulo era um dos que Jesus Cristo mais chamava, né? Mais conversava, né? E e temos que ser comprometido, né? E a gente vê pessoas entrando, pessoas vindo para nossa igreja comprometidas com o reino. Não, a gente não vê pessoas assim que vêm para esquentar banco, Uhum. né? Tem que agradecer muito a Deus por esse momento maravilhoso que a igreja já está passando e que Deus continue abençoando essa, essa igreja de Cristo. Uhum. Amém. Amém. Gente, mais alguma coisa para comentar antes da gente ir para a última pauta? Olha, eu só queria acrescentar uma coisa em relacionar, porque a gente falou tanto, né? E o objetivo do encontro aqui era sobre o centenário da Uhum. igreja, né? A gente agradecer, mas assim, de coração, as famílias que começaram essa obra, né? E famílias que começaram não estão mais conosco, né? Já estão na glória, mas tem muitas famílias antigas da nossa igreja que ainda estão aqui e estão ativamente cuidando do reino. E, assim, integrando junto com todos que estão chegando, né? Estão ajudando essa integração e estão ainda, assim, firmes na fé.
é agradecer, assim, de uma forma que Deus abençoe a cada dia esse povo, que não desistiram lá com grandes dificuldades, né? E a gente sabe por que que não desistiu, porque foi, né, vontade de Deus que a igreja permanecesse firme, né? E o cuidado do conselho em relação às doutrinas da igreja e termos uma igreja que fale a palavra de Deus na íntegra, né? Que não desvie em momento nenhum as escrituras sagradas, né? Então isso é bom a gente ponderar, né? E também acho que comentar isso aqui, porque eu acho que a igreja saudável, aquela igreja que leva a sério a palavra de Deus, que está sempre envolvida com a, as famílias, né? E está sempre preocupada com a saúde espiritual de cada membro. E você vê, o modernismo, às vezes, até mesmo dentro da igreja existe, né? E das próprias igrejas presbiterianas também. Uhum. E o que eu acho gostoso aqui é que mantém aquela tradição da igreja, né? Da igreja anterior, né? Por exemplo, os cânticos, né? São cânticos que, né, que eu já cantava lá atrás, Uhum. cantam ainda. O modelo de culto seguindo aquela liturgia, ali é uma coisa assim, né, que não se perdeu, porque em algumas igrejas presbiterianas mesmo se perderam, assim, né? Vamos fazer diferente, porque agora, né, as coisas mudam, né? Então acabam fazendo diferente algumas coisas. E não, a nossa igreja ela mantém, né, essa mesma ordem de tempos atrás. Então isso é gostoso assim, porque ele traz uma certa assim, confiança que a gente, né, tem, em saber que não está sendo, às vezes, porque tem muitas coisas modernas que às vezes não são bem averiguadas se realmente, né, pode ser, né, desse jeito, né? E então a gente fica meio com medo, mas será que é assim mesmo, né? Será que, né, é isso mesmo que. Então aqui mantém essa tradição e é gostoso, né? Porque a gente se sente mais seguro, né? A gente e busca ali na palavra mesmo de Deus né, ter como se uma resposta mesmo para isso que está sendo feito, né? Não está tendo novas mudancinhas, né? Novas modernidades Por chegando, tendência, né? né? Dentro da Aham. igreja. Então a gente se sente mais assim confiante de que a gente está no caminho certo, né? A gente está fazendo para agradar a Deus, a gente está fazendo como é o princípio mesmo bíblico, né? Uhum. Uhum. Bom, a gente está refletindo também sobre esse centenário, a gente está, né, agradecendo pelos 100 anos de bênçãos. E além de relembrar o passado, a gente está pensando no futuro também. E a gente queria perguntar para vocês se vocês pudessem deixar um conselho para a gente, para as próximas gerações, para as próximas UPAs, para as próximas UMPs, UPHs, pastores que vão ser no futuro. O que que vocês falariam para eles? Eu, eu começo com humildade. Comecei com humildade, quero terminar com humildade, né? Não sei se você lembra, minha fala, minha primeira fala foi questão de humildade. A gente tem que ser humilde, que Cristo foi humilde, né? E ele veio deixar esse legado de humildade. Então, nós temos que ser uma igreja mais humilde. E ter na nossa mente que a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo. A obra é de Cristo. Nós estamos fazendo a boa obra de Cristo aqui que foi imputada a nós, com humildade. Esse reforço é bom, porque a gente vê até na nossa igreja uns momentos de pessoas achando que são donas da igreja. E a igreja é de Cristo, né? Uhum. E a humildade em primeiro lugar, porque Cristo foi humilde. E
devemos ser imitadores de Cristo. Ser discípulos de Cristo. E discípulas de Cristo, né? Esse foi o legado que ele nos imputou, né? Esse homem, seja meus discípulos, né? E eu acho que essa mensagem é importante para as próximas gerações, porque estamos vivendo os fins dos tempos. E temos que estar nos preparando e preparando também outras pessoas para essa vinda de Cristo. Eu acho que é muito importante termos essa importância de estarmos levando pessoas aos pés da cruz. Porque tem muita gente que não conheceu e não sabe nada sobre o Evangelho. Vive na igreja, mas não vive o Evangelho. E Cristo nos deu essa missão de estarmos levando essa verdade, porque vamos prestar contas diante dele. E essa missão é para nós. Então é essa mensagem que eu deixo, de sermos imitadores de Cristo, sermos discipuladores de Cristo. Quando o Jorge falou, né, ser imitadores de Cristo, e eu acho que o nosso papel também é um pouco como foi o de João Batista, né, para abrindo o caminho, né, para o Salvador que viria, né, então eu acho que hoje a gente pode ir abrindo o caminho para as próximas gerações, né, para que elas deem continuidade à obra que está sendo começada, né, agora, que ela, aliás, não começou agora, mas começou lá atrás, né, há 100 anos atrás, quando um pregador começou a pregar aqui. E assim foi seguindo, dando continuidade, né? Então, que as próximas gerações elas possam permanecer firmes, né? Para continuar também essa caminhada da igreja, né? Para ela estar sempre cada vez mais buscando estar, né, no caminho certo, falando, né, do evangelho, né, às outras pessoas, né, para continuar o crescimento não só numérico, né, mas mesmo o espiritual, que é o mais importante, né, o mais... Acho que é isso. Então é isso, gente. Obrigado pela presença dos dois, muito obrigado. Obrigado a vocês por esse bate-papo. Obrigado, Muito obrigado, gostoso, Jorge. muito bom. Sim, Obrigado obrigada a por ter vocês sido de convidado aqui, estarem- tá aqui também, né? Pois é, disponibilidade, né? E obrigado a você que também está assistindo aqui até agora. Convidar você também a se inscrever também no canal do Pod Silva, dar um like aí para apresentar a gente para mais pessoas que são de fora da Silva Jardim. E a gente fecha com esse clima muito bom, esse clima muito gostoso que ficou aqui. E viva o centenário da igreja. Centenário da Silva Silva Jardim. Jardim. Pois é. Nós estamos, né, fazendo parte do centenário. Pois é. Né? Tudo bem. Daqui 100 anos, ó, vamos lembrar. Daqui Vou 100 anos, lembrar. Jesus já deve Mas estar para, né? Maranata. Maranata. Amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por todas nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.